Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Esse é o novo trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Ágape. Passe em 10 minutos de palavra de Deus para você e para a tua família. Vamos meditar na palavra, é rapidinho, mas é gratificante. Vem comigo. Aqui no Salmo de número 73, nós vamos falar um pouquinho de um cantor, de Asaf. O Salmo de número 73, o versículo de número 15, eu passo a ler para vocês. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Versículo 16, quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim de todos eles. Quando nós olhamos para a expressão da Bíblia Sagrada e falamos da vida de Asaf, eu quero trazer uma mensagem para você que é levita, que é cantor, que adora a Deus dentro da igreja. E nesses últimos dias dessa pandemia, vocês estão meio paradinhos, mas vem comigo que eu vou te ensinar algo da parte de Deus tremendo. Asaf, para quem não conhece, quando Davi trazia a arca para dentro de Jerusalém, numa adoração genuína, onde aqueles homens davam 6 passos, sacrificavam e adoravam a Deus, Asaf entrou no meio daqueles homens e ali ele adorava. E sem sombra de dúvida, Davi também era um adorador por excelência, se encantou com Asaf e com o jeito, com a forma que ele adorava. Resumindo, Asaf se torna o regente do coral, o maestro daquela orquestra, onde agora começaria uma intimidade dele com Deus em adoração. Não é diferente na tua vida. Quanto tempo faz que Deus te chamou para este ministério? E talvez você esteja aí do outro lado me ouvindo e dizendo, meu ministério está parado, pastor, eu não consigo ir. Por que isso está acontecendo? Não foi diferente no Salmo 73. Asaf agora já é um homem velho, farto em dias, e pasme você, depois de tantos anos servindo ao rei Davi, depois de tantos anos confeccionando, conduzindo, falando, admoestando, ensinando, produzindo hinos de adoração a Deus, o que acontece? Chega um momento que ele está estagnado, parado, isolado, sozinho, cabisbaixo, aborrecido, e olha para você ver, nesse exato momento, Deus se lembra de Asaf. Por que eu estou aqui? Eu estou passando aqui bem rapidinho no passo 10 para te dizer, Deus lembrou-se de você. Asaf sentado na tua cadeirinha, tranquilo, já não adorava mais, como de costume dentro do santuário, sem contar que Salomão estava construindo o templo. Agora Salomão, vendo a dificuldade dos músicos em preparar aquele hino de adoração a Deus, não uma dificuldade humana, mas espiritual, porque eu creio que Salomão queria algo maior, queria algo melhor, porque a construção do templo foi ímpar, e de repente lá vem o mensageiro, e Salomão convida o mensageiro e fala, vai chamar Asaf, porque ele sim vai nos instruir um cântico de adoração a Deus. Nesses últimos dias que antecede a vinda de Jesus, nós pastores temos que contar com o ministério de adoração da igreja. Muitos homens de Deus que outra hora falaram, cantaram, admoestaram através da adoração, porque eu costumo dizer, o começo do culto vem com a adoração, e dentro da adoração nós começamos a entender que o céu será aberto, Deus será tocado, Deus será alcançado pelo ministério da adoração, porque quando entramos dentro do templo, entramos para prestar um culto. E como começamos esse culto, pastor? Através da adoração. Eu bem sei que muitos ministros da adoração do Senhor dentro da igreja são desprezados, são humilhados, mas neste dia, marca isso que eu estou te dizendo, Deus marcou encontro com você. Tem dia marcado, tem hora marcado. Agora preste atenção na história linda que eu vou te contar. Asaf estava indignado, já não falava mais como falava antes, já não agia mais como agia antes. Começou a olhar para os ímpios e agora dizer, eles não têm aperto na morte, eles tudo que faz prospera, e eu aqui, lavando a minha mão na inocência, purificando o meu coração, fugindo de tudo e de todos. E nós vamos entender que Asaf agora deixou de olhar para Deus e começou a olhar para a recompensa dos ímpios, para que o ímpio estava fazendo. Nesses últimos dias não é diferente, nós temos pessoas que deixou de olhar para Deus e começou a olhar agora para as pessoas que estão ao redor, para as pessoas que estão fazendo coisas erradas. Por que eles estão certos? Por que faz isso e prospera? Por que tudo faz dar certo? E de repente, nessa indignação de Asaf, o mensageiro foi se aproximando.
E quando o mensageiro chega até Asaf, ele entrega na mão de Asaf uma correspondência selada, nada menos, nada mais, pelo anel do rei Salomão, convidando ele para participar mais uma vez da adoração genuína, mais uma vez da adoração genuína ao único Deus e suficiente, que era o Deus de Israel. E Asaf agora, alegrando o teu coração, convida a tua companheira a exercitar-se, arrumando as suas roupas novamente, festivas de glórias a Deus, e ele volta para a casa do Senhor. Nós fizemos uma leitura, Asaf estava dizendo: se eu fizer e disser e falar como eles, eu serei errado para toda a minha geração, mas eu vou aguardar no Senhor, porque eu sei que o Senhor há de me dar vitória. A Bíblia diz agora no versículo 17 do Salmo 73, que quando ele entra no santuário de Deus, eu preciso voltar a te trazer a memória. Imagina agora Asaf pegando as suas vestes de adoração e indo para o templo, porque ele foi convocado pelo próprio rei Salomão para voltar a adorar. A Bíblia não diz isso, mas vamos entender dessa maneira. Ele vai entrando dentro do templo, e aí ele vai voltando a sentir aquela presença que ele sentia em outra hora. Aquele coração descontente, aquele coração egoísta que estava olhando para as riquezas desta terra e para as pessoas que não tinham Deus e prosperava, agora vai caindo por terra. E nesse momento Asaf vai voltando a trazer no seu coração a alegria do Senhor. E diz a Bíblia que quando ele entrou na casa do Senhor, o pé dele, que antes estava escorregando, agora está entrando na presença do Senhor e se firmando novamente na rocha inabalável que é o Senhor. Asaf entra naquele lugar, o coração vai ganhando ânimo, o coração vai ganhando gozo, e eu tenho uma palavra para te dizer nesse momento. Quantos estão dizendo: eu não vejo a hora de passar a pandemia para voltar para a igreja? E quantos que já tiveram culto de novo nas vossas igrejas e não voltaram? É hora de voltar para o santuário do Senhor, para sentirmos de novo a alegria da salvação. E quando Asaf entrou naquele santuário, diz a Bíblia que o coração dele se alegra. E ele diz na palavra de Deus: aquilo que os meus pés quase escorregaram, agora estão firmados novamente. E eu entendi o final de todos eles, mas eu vou continuar na presença. Salomão agora diz assim para Asaf: Asaf, o teu ministério está começando agora. Porque quanto tempo você serviu meu pai Davi? Quanto tempo você trabalhou para o meu pai? Quanto tempo você adorou a Deus com meu pai? Sem contar que meu pai também era um adorador. Ele não ia colocar ninguém na frente da obra se não fosse um genuíno, se não fosse um exímio adorador. E meu pai contou com você, e eu preciso contar com você, Asaf. Você está entendendo, irmão? Está chegando um novo tempo de Deus te exaltar. Está chegando um novo tempo de Deus te chamar de novo para o santo lugar. No livro do profeta Ageu, nós vemos Ageu dizendo: não é época de ficar em casa estucada e a casa do Senhor vazia. Pois bem, 7 anos foi o tempo que Asaf ensaiou um hino de adoração a Deus. Não me pergunta quando foi, nem a data, nem o dia, pois não me recordo. Mas esse dia foi marcado até na eternidade, porque o próprio Deus disse: pare aqui agora um anjo e me leve por sobre aquele templo, porque tem um povo me adorando, tem um povo fazendo um hino de adoração a mim. O começo de todo culto começa com uma adoração genuína. Logo depois vem a palavra, e depois vem o arrependimento gerado pela fé, pois a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Asaf, Deus fala com você. Não é tempo de ficar parado em casa estucada e a casa do Senhor vazia. Passe em 10, é o que Deus está mandando te dizer hoje. 10 breves minutos para você entender que você foi chamado, e não é pelo homem, mas sim por Deus. E mesmo que você tenha olhado a recompensa do ímpio e dito no teu coração: eles estão prosperando, eles estão em vão, eu estou na igreja, é mentira do diabo. Deus tem uma obra na tua vida. Vem comigo, vamos voltar a adorar a Deus, pois Deus está voltando. Teu filho está voltando para buscar a tua igreja, e uma igreja que adora tanto aqui e na eternidade. Um beijo no teu coração, fiquem todos na paz do Senhor, e que essa palavra te chame de volta, Asaf. Deus vai te trazer de volta para o santo lugar, pois quem já pisou no santo lugar não sabe viver em outro lugar. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.